No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora acompanhar trechos do culto que nós tivemos aqui no Templo de Salomão. É importante você ouvir essa palavra, porque com certeza ela vai abrir os seus olhos para que você venha ver a grandeza de Deus e tomar posse das suas bênçãos. Então, preste atenção a essa palavra. Nós temos muitas coisas para falar, para ensinar, porque eu trabalho com ensinamento. Meu trabalho, fundamentalmente, é ensinar. E quem praticar esses ensinos de acordo com o que está escrito na Bíblia, vai arrebentar. Vai arrebentar. Por quê? Porque nós ensinamos as coisas referentes à fé inteligente. O que é a fé inteligente? E o que é a fé emotiva? Por que as pessoas dizem assim, poxa vida, eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu sou uma pessoa fiel, eu não faço mal a ninguém, mas a minha vida não vai para frente. Não vai porque essa fé está fundamentada, alicerçada na religiosidade, no emocionalismo. A pessoa exige que a sua fé sinta isso, sinta aquilo. Aí não funciona mesmo. É a fé sentimental. Está compreendendo? Por exemplo, a fé emotiva faz a pessoa sentir remorso. Ela sente remorso. Ó Deus, me perdoa, porque eu estou sentindo que eu pequei. Só que o remorso é um sentimento que anula o perdão. Porque quando a pessoa tem remorso, ela volta a praticar a mesma coisa que ela errou em princípio. Entende o que eu estou falando? É isso que acontece. As pessoas vêm na frente, Jesus me perdoa, eu errei, eu realmente errei e tal. Mas quando sai daqui, ela torna a fazer a mesma coisa. O que é isso? Por que ela não teve força para resistir e negar aquele erro? Não, ela caiu outra vez, e caiu a segunda vez, e caiu, e fica caindo, e não consegue se levantar. Por quê? Porque isso é o quê? O que é isso? Remorso, não é arrependimento. O arrependimento é uma atitude da fé inteligente. O remorso é uma atitude da fé emotiva. Então, se você começa a avaliar as suas atitudes de fé e descobrir que a sua fé está na base da emoção,
então você, não, eu não vou continuar assim. Não, eu não posso aceitar isso. Porque na base da emoção, você vai perder. Não adianta você vir aqui orar, pedir a Deus, não adianta você fazer jejum, não adianta você dar oferta, não adianta nada. Você está na fé emotiva, você estará fadado ao fracasso. Porque a fé emotiva faz isso, enganar as pessoas, iludir as pessoas. As pessoas que têm uma fé emotiva, elas são cegas, elas têm uma fé cega, são fanáticas inconscientes. Elas são fanáticas, mas inconscientes, elas não sabem que são fanáticas. Porque a fé que elas apresentam não traz benefício, não dá para elas condições de sair do seu buraco. Já a fé inteligente, racional, a fé inteligente e racional, você veja que Deus não nos dá uma imagem. Ele não dá nada para você ver. Ver para crer, não é com Deus. Ele dá o quê? Ele nos dá a palavra. A palavra faz a gente raciocinar. A palavra faz a gente pensar. A palavra dá a gente visão do que Deus quer. Olha só a diferença. Isso é fé, o quê? Inteligente. Deus nos dá a palavra dele. Então quando você lê a palavra dele, peraí. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Peraí. Se Jesus disse que veio trazer vida e vida com abundância, e eu estou vivendo na miséria, peraí, não está combinando. Não está combinando a minha fé com isso que está escrito. Aí você começa a se revoltar contra esse tipo de fé que você tem apresentado e que tem enganado você. Aí você começa a descobrir o seu potencial, minha amiga, meu amigo. Porque a fé inteligente é o poder dentro de você, o poder de Deus dentro de você. Presta atenção, presta bastante atenção. Diga uma coisa, qual é a moeda que a gente usa para adquirir as coisas neste mundo? Qual é a moeda? Hein? É o dinheiro. Se você tem dinheiro, o que você tem? Se você tem dinheiro, você tem poder. Poder para quê? Para comprar. Se você tem pouco dinheiro, você tem pouco poder para comprar. É ou não é? Sim ou não? Então neste mundo tem os pobres, os que não têm nada, e os que têm muito, os que, enfim, existe um disparate enorme. Porque uns têm muito, poucos têm muito, enquanto a maioria tem pouco e quase nada. Às vezes nem tem nada. Mas quem tem o dinheiro, tem o quê? Isso. Poder de quê? De comprar. Quem não tem, o que acontece? Não tem poder. Ora, como Deus é glorioso. Essa é muito forte. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos tem dado o poder para tudo neste mundo, que é o poder da fé. Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Quer dizer, para aquele que tem fé. Que tipo de fé? Inteligente. A fé inteligente é a moeda do reino de Deus. Quem tem a fé do Espírito Santo, a fé da palavra, na palavra de Deus, tem o poder para quê? Quando você tem o poder de Deus, o poder da fé, você tem condições, você tem poder para realizar tudo o que você quiser. Todos os seus sonhos. Você tem poder para comprar qualquer coisa. Você tem poder para tudo nesse mundo.
Foi Jesus quem falou, quando disse: tudo é possível àquele que crê, quer dizer, que tem esse poder, que tem essa moeda, que tem esse dinheiro, que é a fé. Mas, bispo, a pergunta é: quanto a gente precisa de fé para conseguir? Precisa muito? Não. Jesus disse: se tiveres a fé do tamanho de o quê? De um grão de mostarda, poderás dizer para este monte: sai daqui e passa para lá, e o monte vai obedecer. Será que Jesus estava maluco quando falou isso? Será que ele estava assim meio, hein? Não, ele sabia o que estava falando, e eu posso falar isso para você. Eu tenho testemunho, eu tenho a minha própria vida para dizer isso para você, porque todo o trabalho que hoje você vê, contempla, começou com uma sementinha pequenininha. Amém, pessoal? Ninguém me ajudou, ninguém me investiu em mim, ninguém acreditou em mim, ninguém me deu dinheiro, ninguém me emprestou dinheiro, muito pelo contrário, eu era o resto dos restos, ninguém acreditava em mim. Até quando eu fui casar, o padrinho de casamento disse para minha mulher, que na altura era noiva, ela disse: ah, Estherzinha, esse menino não tem futuro, não casa com ele não. Essa é a realidade, ninguém acreditava. Se o meu pastor não acreditava em mim, imagine quem acreditava. Então isso é o tipo de gente, eu era e sou o tipo de pessoas que está vivendo por aí, que não tem ajuda do governo, que não tem ajuda de amigos, que não tem parentes, que não tem amigos, que não tem ninguém. Ninguém. Quando você não tem ninguém, então você só tem alguém para contar, com Deus e consigo mesmo. É aí que você aplicando a moeda ou o dinheiro que Deus coloca à sua disposição, você tem poder para ir conquistando e alcançar, por exemplo, o que nós alcançamos. A quem eu devo favor? Quem é que tem autoridade para chegar e apontar o dedo para mim? Ó, eu te ajudei. Ninguém. Eu não devo nada a ninguém. Eu não devo nada a ninguém. Nada. Ninguém pode cobrar de mim: olha, eu te ajudei. Não. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que você seja independente. Ele não quer que você fique com o rabo preso, desculpa lá a expressão, com uma pessoa devendo favores, não. Ele quer que você use o poder que Ele deu, porque você tem fé. Só pelo fato de você estar aqui esta noite, você está mostrando fé. A sua fé é grande? Não importa se é grande, se é pequena, se é média, não interessa. O mínimo que você tem de fé aí é capaz de você realizar o impossível. Jesus é que me falou isso. Compreendeu? O problema é que o diabo trabalha com aquela ideia: você não merece. Tem nada disso. Se você tem fé, foi o Espírito de Deus que Ele deu a fé para que você realizasse os seus sonhos. Então você merece. Quando você tem fé, ainda que seja pequenininha, você tem condições de alcançar, de realizar tudo o que você quiser, todos os seus sonhos. Mas que tipo de fé? Que tipo de fé? E a fé inteligente se apoia em quê? Aonde? Na palavra de Deus. Vou dizer para você uma coisa. Eu já contei isso aqui, mas eu sei que tem muita gente pela primeira vez e não sabe disso. Uma noite como esta, foi numa quinta-feira. Eu cheguei a casa, a Esther falou: amanhã eu preciso de dinheiro hoje, porque amanhã eu tenho que fazer compra para o final de semana. E não tinha nada. A geladeira está vazia, só tem
acho que só tem água lá e ovo. Que isso, Steph? Mas eu já te dei todo o dinheiro que eu tinha. Isso, tudo que eu tenho é o dinheiro da passagem. Então eu falei, mas não tem mais nada não, já acabou. E eu tenho que fazer compra. Eu falei, sabe o que aconteceu? Ao invés de eu me ajoelhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, tem compaixão, veja a minha situação. Eu peguei a Bíblia, peguei a Esther nas mãos, vamos orar. Nos ajoelhamos, ela ficou de um lado da cama e eu fiquei do outro. Demos as mãos e eu cheguei e disse, Senhor, presta atenção, tu disseste, se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, será concordado no céu. Nós 2 aqui concordamos. Olha, chegou o momento que nós estamos nessa situação, eu estou envergonhado, humilhado diante dessa situação. Como que eu não tenho dinheiro para comprar comida? O Senhor promete abrir as janelas dos céus para aqueles que são fiéis a Ti. Então, eu quero ver isso. Mas eu não falei com palavras bonitas, não. Eu falei com raiva. Eu falei irado, eu falei revoltado com aquela situação. Por quê? Porque eu estava humilhado. E eu pedi resposta. Se o Senhor é verdadeiro, se essa palavra é verdadeira, se isso que aqui que eu tenho crido é verdadeiro, se o Deus que está aqui registrado é verdadeiro, então eu quero resposta amanhã, porque amanhã eu tenho que trazer dinheiro para casa para comprar comida. No dia seguinte, a oração não durou nem 1 minuto, e a Esther, que tinha vindo de uma igreja tradicional, ela ficou apavorada. Ela abriu os olhos desse tamanho, porque ela ficou com medo da minha oração. E vai cair fogo do céu aqui agora. Caiu fogo sim, mas de revolta por aquilo que eu tinha direito e que não estava vendo. Entendeu o que eu estou falando? Quando você tem uma fé alicerçada na palavra de Deus, você não aceita derrota, você não aceita ficar para baixo, você não aceita ficar para trás, porque você crê no Deus que prometeu, eu sou contigo. Entendeu o que eu estou falando? Isso é fé o quê? Inteligente, racional, porque você cobra de Deus o que Ele prometeu. Essa é a fé que você tem. Você não tem que ficar dependendo de A, B ou C. Se você foi mandado embora, você está desempregado, dê graças a Deus. Excelente momento para você se revoltar e fazer mudar essa situação. Porque agora você não vai depender de patrão, de patroa, você não vai depender de fulano, de beltrano, de quem quer que seja. Você só depende de si próprio e de Deus. Então corra atrás, usa o poder que Deus te deu e mude essa situação. Você vai ver que você vai arrebentar. Mas use essa fé que eu estou falando, a revolta contra aquilo que não é de Deus, porque a miséria, a pobreza, Jesus falou, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Então a nossa fé não é religiosa. Eu não quero você religioso, não. Eu não quero que você seja carola, não. Eu não quero que você pegue uma Bíblia do tamanho de um bode, bota debaixo do braço e fique andando como uma pessoa religiosa, não. Eu quero que você tenha vida. Amém? Que você seja cheio de vida, de alegria, de força, de coragem, de ânimo. Que você não fique para trás, que você não se curve diante dos problemas. Antes, enfrente-os de frente, porque Deus é contigo. E se Ele é contigo, tem que acontecer algo grande na sua vida. É claro que isso não vai acontecer, a coisa grande não vai acontecer da noite para o dia. Não é assim. Você não pode querer pensar, não, Deus faz uma mágica aí, eu quero tudo que eu quero na minha vida, eu quero agora. Não, isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer mesmo. Ele não vai fazer você ganhar na loteria sozinho, não. Ele não vai fazer mágica na sua vida. Ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai te dar uma sementinha, um pouquinho. Ele vai te dar esse pouquinho e você vai ser fiel nesse pouquinho. E então Ele vai abençoando.
dia após dia após dia, até você chegar ao ponto de estar abastado. É o que Jesus falou: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Amém. Então, a fé emotiva é assim: poxa, é muito pouquinho, você despreza aquele pouquinho. Mas aquele pouquinho foi Deus que deu você. E você desprezou, você está perdido, está roubado. Essa é a atitude de fé emotiva. Mas quando você tem uma fé inteligente, você olha o pouquinho como muito que Deus deu. Graças a Deus por esse pouquinho. Então dê o melhor de si. Coloque toda a sua força naquele pouquinho, você vai arrebentar. Sem depender do pastor, do bispo, da igreja, da religião, do patrão, de fulano, beltrano, de favores, de terceiro. Não, você vai depender de você. Seja você mesmo, porque o poder de Deus está dentro de você e você pode comprar o que você quiser. Amém. Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Olha só o que diz aqui no livro de Isaías, o profeta Isaías. Isso é muito forte. Todos vós, o que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Amém. Bispo, isso aí é loucura. Como é que eu vou comprar sem dinheiro? Você tem a fé. Se você crê nisso, você vai ver o que vai acontecer com você. Partindo para Moriá. Um velho levando o menino. Calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério. Seguia só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então. Paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ia provar. Os servos ficaram assim. Levando o menino ele foi. Deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente. Formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro onde está? Meu filho, o cordeiro para si. Deus proverá. Meu filho, o cordeiro para si. Deus proverá. Preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada, uma faca na mão.
pela fé. Do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas como ele, o anjo, bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora sei que temes a mim. Proverá. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se você quiser saber mais a respeito do valor, da importância de você ouvir e praticar a palavra de Deus, então domingo agora, às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, ou às 10 da manhã, ou às 6 da tarde. São 3 reuniões especiais para as pessoas interessadas. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Até lá.